mais uma dica literária. E então, para quem já viu o vídeo anterior, já sabe qual é o esquema. Para quem não viu, vou jogar os dados. O número que cair, no último das prateleiras aqui atrás, onde eu vou tirar um livro para fazer uma pequena crítica, comentar um pouco. É uma dicasinha mesmo. E desculpem a demora, mas essa semana então vocês vão ganhar 2 vídeos, talvez até 3. Porque essa semana, no domingo especificamente, no sábado, eu fui para São Paulo, na FENAC da Paulista, para pegar um autógrafo do André Bianco, pois era o lançamento do novo livro dele. São as Crônicas do Fim do Mundo, A Noite Maldita. Então vamos lá, vou tirar o número. Inclusive, o outro vídeo que eu vou fazer é sobre esse livro do André Bianco, tá? E eu falei do terceiro vídeo porque já tem um vídeo preparado meu que tá no Caravela Virtual, que é do dia do lançamento, né? Então eu vi tipo, uma palhinha que eu peguei com o próprio André Bianco. Então, vamos lá. Depois eu vou postar aqui no meu blog, que é o Word Fabi Books. Vamos lá. Os números são 4, 2 e 1. Então nós temos aqui o número 7. 7, eu acho que vocês conseguem ver essa prateleira. 7. Essa prateleira ela é bem diversificada. Eu tenho desde thriller policial até contos nórdicos. Eu tenho a saga Sussurro, que é quase um crepúsculo com anjos. Deixa eu explicar. Tenho contos do Coração de Pedra, que envolve gárgulas, umas coisas assim bem da hora. Tem os livros da escritora brasileira Nazaré de Fonseca, que são os vampiros, que não são tão fofinhos e nem brilham no sol que nem crepúsculo. São vampiros como do André Bianco. Pra quem conhece o André Bianco, são esse tipo de vampiro. Se não, uma comparação pros clássicos seria são vampiros mais puxados pro Drácula, tá? Mas é um romance também, muito bacana. Tenho contos de época, como Julieta, que é bacana, que é uma história do Shakespeare inserida nos dias de hoje. As antologias, tem o livro do Neil Gaiman, tem livros sobre antropologia, arqueologia e coisas mais específicas, que eu acho que vocês não vão querer uma crítica deles no momento. Tenho clássicos como Fausto, Senzala, outros livros brasileiros, tenho os livros Infantos Juvenis, que é uma adaptação da Tábua Redonda, tenho os livros de exploração, que são Atlantis e Cruzada do Ouro. Como nenhum desses livros vai sair no cinema ou é novo, eu acho que eu vou pegar a da Nazaré de Fonseca, porque como eu já vou fazer outros vídeos sobre o André Bianco, que é um escritor brasileiro, então acho que eu vou seguir essa linha de escritores brasileiros, tá? E a Nazaré de Fonseca é a escritora brasileira mais atual que tem aqui nessa prateleira, porque Viagens à Minha Terra, Senzala, são mais esses que são os brasileiros, além da Nazaré de Fonseca, acho que são muito antigos e seria legal para pessoa de vestibular, pessoal colegial, então pra quem curte os clássicos, mas eu vou meter mais a Nazaré de Fonseca, que é mais uma escritora mais atual, tá? Aqui dela eu tenho a saga Alma e Sangue, tá? Então eu acho que eu vou pegar o primeiro livro da saga, pode ser? Gente, é foda ser baixinha. Eu vou pegar
tenho aqui dela, eu não tenho essa saga completa ainda, portanto quem quiser me dar, pode me dar. Assim eu mostro as capas pra vocês, tá? Eu tenho aqui, na verdade, parece que são 3 livros da mesma série, mas na verdade é que eu tenho o primeiro livro dela, que é a primeira versão dessa capa aqui, de Alma e Sangue, que é o primeiro livro de Despertar do Vampiro. Essa daqui é a capa feita pela Nuto Seco, é a primeira edição desse primeiro volume da saga. E é super antigo, tem o autógrafo dela aqui. E esse daqui é a segunda capa, segunda edição do mesmo livro, feita pela Aleph. Daí já é outra editora, que tá aqui, ó. Tá? O conteúdo não muda, é a mesma coisa, a mesma história. O que só muda é a diagramação. Ok? Ah, esse aqui eu também tenho o autógrafo dela, ó. Os personagens principais, pelo menos desse primeiro volume da saga, são o Junkaman e a Cara Ramos. O cenário do livro é São Luís, no litoral brasileiro. Então assim, toda a história acontece, pelo menos assim, que 90% da história, 95% da história acontece em território brasileiro, porque algumas cenas, uns detalhes, alguns pós acontecem em outras cidades de outros países, mas o grosso do livro mesmo, pelo menos dessa edição, desse volume, é no Brasil. Então, como eu disse, a história se ambienta nesse casal, que é o Junkaman, que é um vampiro, e a Cara Ramos, que até então é uma humana. Então, assim, a Cara Ramos que é uma restauradora e tal. E, como assim, ela é contratada para restaurar um casarão. E ela encontra um caixão lacrado, que é do Junkaman. E o Junkaman está dentro desse caixão. E começa toda aquela história, tipo, ele reconhece a grande amada dele, porque na verdade esses dois personagens possuem uma história aí de mais de 100 anos, em que os antepassados da Cara, no caso, tiveram um caso com o Junkaman, mas não é um casinho qualquer, eram grandes amores, aqueles amores fortes, profundos. Na verdade seria a alma dela, tipo, ela que viajou durante todos esses anos, e sempre que ela voltava, ela reencontrava o Junkaman, na verdade o Junkaman encontrava ela, eles tinham uma grande história de amor, e no final ela sempre acabava morrendo. Ele sempre perdia a amada dele de várias formas, assim, e não eram formas delicadas, eram das formas mais sofridas possíveis. Inclusive, essas formas de se perder a amada acabaram levando ele a ficar, assim, até o fim que ele levou de ficar naquele caixão. Não vou contar como, nem porquê, vocês vão descobrir, mas tudo isso é culpa de um outro vampiro, o senhor Gustav Rowan, que também, ele seria, no caso, é o vilão dessa história. Ele que é o grande culpado da amada de Junkaman fugir das mãos dele. Então a história é cheia de paixão, de assassinatos, sangue, traições, assim, amigos que no final são inimigos. É tudo uma trama, uma rede assim conspiratória por trás de tudo isso que vai te aprisionando na história, até porque para ela ser ambientada até na terra brasileira, para quem tem a oportunidade de viajar para São Luís, quando chega na cidade consegue visualizar muito bem por onde os personagens passaram. Eu acho isso muito bacana. É o que acontece quando eu leio então um livro do André Viana, que a Maria é ambientado no Brasil,
E são regiões que eu normalmente passo, eu já passei, eu já convivi. Então sempre que eu tenho a oportunidade de passar por um dos cenários, eu lembro de algum acontecimento do livro. Que é o que acontece na saga Alma e Seco. Então, assim, é um livro bem forte de emoções, são emoções bem carregadas. Ele explora muito a amizade, a lealdade, o amor eterno, a paixão bem carnal, aquele conflito de egos, de conflitos emocionais. A densidade dos personagens é muito grande, então vale muito a pena ler. E como eu disse, não é uma historinha lá crepúsculo, é uma história. Assim, os vampiros lembram muito Drácula, só que não são feios como Drácula, vamos dizer assim, eles seduzem também pela aparência, são criaturas que, assim, são vampiros diferentes, são vampiros atualizados, entendeu? São Dráculas atualizados, em vez de serem feios, são lindos, esbeltos e radiantes. Mas eles não brilham no sol, até porque eles não saem no sol, eles não podem. Eles entram em combustão, a pele deles começa a queimar, pegar fogo. E assim por diante. Então, assim, é uma história muito bacana. Eu super recomendo. Eu estou ansiosíssima para ler a continuação. É que infelizmente eu não consegui comprar. Até o momento eu só li o primeiro volume, como vocês devem ter nas edições, e o segundo volume, que é o Império dos Vampiros, que é esse aqui, que vou deixar pra dizer outro dia, falar sobre ele outro dia. Então, eu recomendo muito esse livro. Leiam de mente aberta. Eu sei que, assim, as garotas vão amar, por causa desse romance, essa coisa toda, dos personagens. Eu sei que não é toda menina que gosta de romance, mas nesse caso o amor não é um amor água com açúcar, vai atrair bastante. E os garotos também acredito que vão gostar, porque tem bastante contexto histórico, tem sangue, tem batalhas com espada, tem armas, tem... e tem tudo aquele aspecto de um vampiro valentão, certo? Então não é aquela coisa água com açúcar realmente que vai desagradar vocês, garotos. Então se vocês quiserem ler, podem ler sem preconceitos. Isso daí vem do critério de vocês depois de começarem a ler, então comecem e depois vocês julgam, mas a minha opinião é essa. É um livro ótimo para vocês começarem a ler e estou aceitando presentes, então quem quiser me dar a continuação a partir do terceiro livro da saga, tá?